Olá! Neste vídeo, você vai aprender como acessar um processo sigiloso, como gerenciar as credenciais de acesso e as credenciais de assinatura. Na tela de controle de processos, os processos sigilosos são identificados através de uma tarja colorida sobre o seu número. A tarja será vermelha se o processo ainda não foi acessado na sua unidade. A tarja preta aparece quando o processo já foi acessado alguma vez, e a tarja azul quando o processo foi acessado na seção atual. Somente os usuários com credencial de acesso poderão visualizar processos sigilosos. Para acessar um processo sigiloso, será solicitada a identificação de acesso, com necessidade de informação de senha. Veja! E clicamos em Acessar. Na tela do processo, os processos e documentos sigilosos são representados pelo ícone da chave vermelha. Vale relembrar que os processos restritos ficam com a chave amarela e os públicos sem símbolo nenhum. Na árvore do processo, podemos ver que 2 documentos são sigilosos e um é público. No entanto, mesmo esse documento sendo público, assumirá o nível de sigilo do processo e somente ficará disponível para consulta e visualização por usuários com a credencial de acesso. Podemos conceder credenciais de acesso ao processo e credenciais de assinatura. Vamos ver. Clicando no documento, temos o ícone de Gerenciar credenciais de assinatura. Clicando no número do processo, fica disponível a opção de Gerenciar credenciais de acesso. O usuário que iniciar o processo sigiloso é o responsável por conceder a credencial de acesso aos usuários que forem atuar nele. Vamos clicar nesta opção. Será aberta a tela Gerenciar credenciais e no campo Conceder credencial para, devemos digitar parte do nome do usuário cadastrado no SEI ou o seu login. E o sistema logo retornará as opções disponíveis. Você deve então clicar no usuário desejado. Se o usuário tiver acesso a mais de uma unidade, será aberto um campo para que você selecione em qual unidade o usuário terá a permissão. O usuário não poderá acessar o processo através de outras unidades. Agora é só clicar em Conceder. Terá exibida a lista de credenciais concedidas ou cassadas. Nela, serão apresentadas as seguintes informações sobre as credenciais de acesso: o usuário que concedeu e a respectiva unidade, o usuário que recebeu acesso e respectiva unidade, registro de data e hora da concessão, data e hora da renovação e cassação, se for o caso. Caso seja necessário conceder outras credenciais, é só preencher novamente este campo e seguir os mesmos passos. Ou então, o usuário que recebeu a credencial de acesso poderá conceder a outros usuários. Quando um usuário recebe a credencial de acesso, automaticamente o processo fica aberto com o seu usuário. Veja! Isso acontece porque não é possível tramitar processos sigilosos, apenas conceder as credenciais de acesso. Então, ao receber esse acesso, o processo já vai para os recebidos na tela de controle de processos do usuário com a credencial. Quando o usuário terminar de realizar todas as ações necessárias, ele tem 2 formas de fazer o processo sair da tela de controle de processos: concluindo o processo ou renunciando à credencial de acesso. Se ele concluir o processo na sua unidade, ainda poderá atuar nele posteriormente ou pesquisar e ter acesso ao seu conteúdo.
Mas se o usuário optar por renunciar à credencial, não terá mais acesso ao processo. Essa ação só não é permitida em uma única situação, quando o usuário for o único que tem acesso ao processo. Vamos voltar para a tela de gerenciar as credenciais de acesso e ver outras funcionalidades. O botão Caçar credencial de acesso é utilizado quando se deseja retirar a credencial de acesso de um determinado usuário. A data e hora da cassação serão exibidas na coluna Cassação e não é possível desfazer esta ação. Se for necessário devolver a permissão, deve ser concedido um novo acesso ao usuário. A funcionalidade Renovar credencial de acesso é utilizada quando se deseja conceder novamente a credencial de acesso de determinado usuário. Na prática, o usuário já poderia continuar acessando o processo através da pesquisa, mas quando a credencial é renovada, o processo fica aberto com o usuário e disponível na sua tela de controle de processos novamente. A data e hora da renovação serão exibidas na coluna Renovação. Vamos ver agora como funciona a credencial de assinatura. Nós vimos até agora a credencial de acesso, que é gerenciada através da barra de ícones do processo. Já a credencial de assinatura é concedida através da barra de ícones de um documento. Então, vamos clicar em um documento da árvore do processo. Essa ferramenta permite que um outro usuário acesse a minuta de um documento sigiloso e possa editá-lo, e também permite que ele assine o documento. Vamos clicar no ícone. Será aberta a tela de concessão de credencial de assinatura, que é muito semelhante à tela de gerenciar credenciais. Novamente, preenchemos com o nome ou login do usuário que desejamos conceder a credencial. Selecionamos a unidade e clicamos em Conceder. Será exibida a lista de credenciais de assinatura, da mesma forma que funciona a lista de credenciais de acesso e com a mesma ferramenta de caçar a credencial. Uma observação importante: ao conceder a credencial de assinatura, o usuário automaticamente recebe também a credencial de acesso ao processo. Assim, o usuário 3 tem acesso não só ao documento que foi selecionado, mas a visualizar todo o processo e todos os seus documentos. No entanto, só poderá editar e assinar o documento que selecionamos. Vamos ver o registro que foi gerado na lista de credenciais de acesso concedidas. Podemos perceber que, ao conceder a credencial de assinatura do documento, foi gerada também a credencial de acesso ao processo. Finalizamos esta aula. Lembre-se que tudo que você aprendeu neste vídeo só vai se aplicar para processos sigilosos.